como é que fica a McLaren? E aí, quando eu falo McLaren, nessa mudança aí de temporada, você tem o aspecto técnico, a McLaren eu acho que está em uma boa situação no que tange a projeto aerodinâmico, de chassi e tudo mais, tem tido aí um departamento técnico muito assertivo nos últimos anos. Ela vai ter o mesmo motor, Mercedes, né, que dizem ser aí o favorito para essa próxima era, mas você tem agora um Norris campeão, um Piastri que, enfim, está nesse clima de velório, conforme a gente destacou aqui, e se a gente retoma lá a ordem de equipe da Itália, fica aquele climão na equipe inglesa. Como é que você vê essa mudança aí de foco da McLaren para o ano que vem? E, claro, a situação dos dois pilotos nesse meio de bolo, Molina. Bom, vamos dividir em departamentos. Primeiro, o departamento técnico da McLaren, eu acho que se dedicando tanto tempo assim ao desenvolvimento do carro deste ano, ela sai um pouco em desvantagem para o carro do ano que vem. A Ferrari foi o primeiro carro que apresentou o seu monocoque ao crash test, passou de primeira, parou o desenvolvimento em abril. A Williams entrou nesse ano com o carro do ano passado. Vamos lembrar isso, é o mesmo monocoque, não gastou dinheiro no desenvolvimento de um novo monocoque e renovou completamente o seu parque fabril. Então a Williams entra muito forte nesse desenvolvimento e, claro, Aston Martin, Adrian Newey. A McLaren está um pouco atrasada. Eu vejo o ciclo de desenvolvimento da McLaren como bom, positivo, mas longo. Numa mudança como essa de regulamento, corre o risco da gente ver a McLaren do início da era efeito solo. Talvez não tão atrás, mas um pouco atrás. Vamos para a parte dos pilotos. Norris, muito mais cascudo, porém, desculpa, a dívida de gratidão que a McLaren tinha com ele está paga. Se os caras olharem no médio prazo, o Piastri, com 3 anos de Fórmula 1, me parece que tem um patamar de desenvolvimento mais alto. Eles sabem, nós sabemos onde está o ponto fraco do Piastri. Aliás, dois: psicológico e situações de baixo downforce, baixa aderência. Se ele conseguir matar esse ponto fraco, ele estará acima do Norris, tecnicamente falando, olhando o tempo de volta, capacidade de levar um carro ao limite. Agora, senhores, imaginem a Mercedes com 2 pilotos no mesmo nível e um carro minimamente parecido com a McLaren, ela teria comido a McLaren com pão. Simplesmente porque a Mercedes, na minha opinião, é a melhor equipe em termos de gerenciamento de pilotos. Ali o primeiro é o primeiro, o segundo é o segundo. Não interessa que o segundo piloto tenha um monte de vitórias. Ele é o segundo e vai trabalhar em função do primeiro piloto. Então, se a gente separar esses departamentos, a McLaren ganhou o título muito em função do carro que tinha. Porque em termos de gerenciamento de RH, amigo, esquece. Agora, você citou aí o teto de desenvolvimento do Piastri, concordo, mas como é que bate essa derrota de 2025, Molina? Porque não foi qualquer derrota, não foi um mero campeonato perdido, era um campeonato em que ele tinha uma situação de vantagem razoável nos pontos e ele mesmo, por queda de desempenho consistente ao longo do último terço do campeonato, acaba ficando para trás do segundo, né? Ele não é nem vice-campeão, o Piastri, Molina. Ele é terceiro colocado de um tetracampeão e de um cara que está há 7 anos na Fórmula 1. Esse foi o terceiro ano. Duas coisas podem acontecer. Se ele se conscientizar do que ele realizou, se ele focar nisso e não focar no que ele não realizou, ele vai se fortalecer. Porque ele vai entender que ele mostrou uma grande força dentro de uma estrutura que não é dele. Ocorre que a relação dele com o time McLaren é um pouco prejudicada. Eu acho que esta corrida aqui talvez tenha melhorado um pouquinho, tenha apaziguado um pouco as coisas. O Marco Webber continua procurando um outro lugar para o Piastri. Eu acho que esse lugar não vai se abrir tão cedo, tá? Muitas peças precisam sair da Fórmula 1 para abrir lugar. Então eu acho que vai ficar muito por conta da cabeça do Piastri, do pessoal que está à volta dele, até mesmo mãe, tá? Dele poder se recolher, pensar, remoer o quanto quiser, sabe, raspar ferido o quanto quiser para fazer doer mesmo, para aí criar uma casca diferente. E entender que ele tem muito ainda a se desenvolver e que ele pode fazer frente ao Norris dentro da McLaren ou até suplantar, porque pensa bem,
se ele não tivesse essa baixa e ele fosse o candidato ao título, você acha que a McLaren faria com ele a mesma coisa que a Ferrari fez com o Irvine, naquele ano em que o Schumacher se machucou? O Irvine poderia ter sido campeão e foi claramente sabotado. A Ferrari preferiu não ganhar o título. Duvido que a McLaren fizesse isso. 99, né? Deixa só, é porque tem um ponto de discordância com a análise do Molina quando ele fala sobre a questão de gerenciamento de pilotos. Eu acho que a Mercedes hoje tem um ponto de gerenciamento de pilotos melhor porque ela não tem 2 pilotos em condição de brigar pelo título. Na verdade, assim, a última vez que a Mercedes teve os 2 pilotos na condição de brigar pelo título, o Toto Wolff perdeu a linha da história, que foi o que desembocou em 2016, Hamilton e Rosberg, uma das rivalidades mais pesadas que a gente teve na Fórmula 1 recente. Ali, para mim, inclusive eu critico muito o RH do Toto Wolff por causa daquela temporada. E depois ele traz um Bottas, que sim, era um ótimo piloto na época, a gente falava que foi uma ótima escolha para colocar ao lado do Hamilton, mas que ninguém apostava que ia ser o cara que fosse bater de frente nele, como o Rosberg fez. E aí sai o Bottas, entra o Russell, numa época que o Hamilton ainda era o alfa ali dentro, só que o Hamilton patina muito nesses anos de efeito solo. E agora, 2025, tem o Russell, que é claramente o líder, versus o Antonelli, que é um novato. Então, para mim, o Toto Wolff ainda não passou pela situação que ele passou em 14, 15, 16. Eu ainda não boto tanta fé que o lado RH do Toto Wolff tá melhor preparado. É que o da McLaren esse ano foi muito ruim também. Direito em resposta. Manda brasa. Está aqui para debater mesmo. Vamos lá. O Russell realmente é o líder atual da equipe. Mas você acha que ele é o primeiro piloto claro? Eu acho que não. Eu acho que essa demora na assinatura do contrato dele mostra que a moral dele não está tão alta e que ele não encantou o Toto Wolff. Toto Wolff é muito movido por isso, por encantamento. Tá? O George Russell já foi a menina dos olhos dele e ele fez de tudo para trazer para a Mercedes. Ele esperava realmente que o George Russell sucedesse claramente o Hamilton, e isso não aconteceu. Esse peso que ele dá na carreira do Antonelli, que fez assim um ano absolutamente irregular, mostrando momentos de genialidade com momentos de absoluto noviciato, tá? Ainda me mostra que a menina dos olhos do Toto Wolff é o Antonelli. Então, assim, a partir do momento em que ele tiver um piloto que atende aos parâmetros dele, este piloto será o primeiro piloto, como foi o Hamilton, tá? E no caso de Hamilton e Rosberg, o Hamilton sempre foi o primeiro piloto. Ocorre que naquele ano, o Rosberg teve um desempenho muito acima do que qualquer pessoa poderia esperar, teve quebra de motor do Hamilton, que o abalou profundamente, e olha, aquela corrida em Abu Dhabi, em que o Hamilton claramente negou as ordens do Paddy Lowe, tirando o pé para jogar o Rosberg para os leões que vinham atrás, tá? Mostra que o Toto Wolff dava tanto peso para o seu primeiro piloto que mesmo indo contra as ordens do chefe de equipe, ele ainda manteve a moral. Aquela final de temporada foi maravilhosa. Fique ligado porque a Mint trouxe novamente a promoção do cashback. Você que ainda não investiu na Mint, basta você investir a partir de R$ 150 em qualquer criptoativo e a Mint te devolve R$ 50 em Bitcoin. É isso aí, você investe a primeira vez, utiliza o cupom MOTOR50 na hora que você estiver fazendo o seu cadastro ali com os seus dados e investe R$ 150 em criptomoedas. Assim que você fizer esse investimento, até o 5º dia útil do mês seguinte você vai receber os R$ 50 em Bitcoin. É isso aí, Mint, a plataforma cripto do BTG Pactual. Existem diferentes opções para diferentes perfis de investidores no app da Mint? Ou são só as criptos avulsas como Bitcoin e Ether? Na Mint, além de poder comprar os ativos de forma direta, como Bitcoin, Ethereum e tantos outros, você também pode investir nas carteiras Mint, criadas por nosso time de especialistas e rebalanceadas periodicamente de forma automática.
É uma maneira simples e eficiente de investir em vários ativos de uma vez só, com seleção e alocação realizada pelo time de research da Mint. Estão disponíveis as carteiras recomendadas, que acompanham as últimas tendências do mercado, e também você pode investir nas carteiras temáticas. Assim consegue aproveitar as melhores oportunidades, mesmo se não tiver tempo para acompanhar o mercado.